Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus, compreendermos a sua vontade, sermos fiéis, honrarmos o seu nome e o glorificarmos por meio de nossas vidas. Por isso, a perseguição aos filhos de Deus é algo inerente quando vivemos na sua vontade, na plenitude do seu querer, expressando todo o teu desejo, toda a tua vontade neste mundo, andando como seu filho, revelando-o por meio de nossas ações. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer e entender como devemos viver, e não nos sujeitarmos ou nos sucumbirmos diante das pressões, diante das perseguições. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, temos assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Há intérpretes estudiosos da Bíblia que falam acerca desses como sendo os filhos de Deus, como sendo a igreja. O que nós precisamos entender? Precisamos compreender, independente de ser ou não, de se referir a Roma ou se referir a Satanás, na época do Império, o que nós precisamos entender é que perseguição aos filhos de Deus é algo inerente. Jesus prometeu aflições, ele não prometeu outra coisa. Ele disse que passaríamos por aflições neste mundo, mas que a gente deveria ter bom ânimo, pois nós vencemos, pois ele venceu o mundo. Assim como ele venceu, nos habilitou e nos capacitou para que, andando nele, sendo como ele, expressando ele em nossas ações, nós venceríamos o mundo. O que a gente precisa entender? Primeiro, que a perseguição é algo inerente. Não precisamos pensar em outra coisa, podemos pensar em vida tranquila, em vida sem problema. Quando nos sujeitamos à vontade do Pai, quando andamos segundo o seu querer, quando honramos e glorificamos o seu nome. A questão é: se somos luz neste mundo, se revelamos a verdade, se somos expressão de Cristo, se somos pessoas que iluminam o mundo, sendo luz, com certeza padeceremos perseguições e sofreremos perseguições. Não importa o tipo, não importa a intensidade. Sabemos que no mundo, em vários lugares, pessoas que confessam sua fé em Jesus Cristo são perseguidos e morrem. Talvez nós tenhamos uma vida tranquila, mas o pior do que a vida tranquila é a religiosidade que permeia o nosso meio, pois na religiosidade muitas vezes nós acabamos nos sucumbindo ao desejo da religião, ao apelo das pessoas. Não é uma perseguição tão descarada, mas nós acabamos nos cedendo às pressões, negando aquilo que seja a verdadeira vida em Deus. E a gente precisa crescer nisso. Nós precisamos amadurecer, expressar Cristo e viver na plenitude da sua vontade, glorificando o seu nome, honrando o seu nome, de maneira que as pessoas possam crescer, amadurecer, compreender o seu querer e viver segundo a sua vontade. Que a gente cresça, que a gente possa amadurecer e entender que perseguição é algo normal, mas nós não podemos negar o nome de nosso Senhor. Não podemos negar a sua maneira de viver, não podemos negar. E querer viver a nossa vida, amar a própria vida, mas devemos, como filhos de Deus, fazer da própria vida a oferta em favor das pessoas para que possam conhecer. Deixar de amar a própria vida é entender e compreender que devemos agir como Cristo, que devemos amar os irmãos como Ele, que devemos amar as pessoas, inclusive aqueles que são irmãos e que ainda não sabem, mas devemos amar como Cristo, fazendo da nossa própria vida a oferta em favor de todos, como Ele fez, para que possam conhecer o Pai, e não desejar preservar a nossa vida, mas fazer dela a oferta, diante de qualquer situação, perseguição ou não, a oferta em favor das pessoas, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de nosso Senhor, para que Ele seja visto em nós, expresso em nós e revelado por meio de nossas vidas. E assim a gente seja instrumento de reconciliação das pessoas, sejamos embaixadores do reino de Deus neste mundo e que possamos
como família, como igreja, revelar Cristo ao mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e fazermos das nossas vidas a verdadeira oferta, independente de perseguição ou não. Pois só assim revelamos o Pai e fazemos o seu reino conhecido, sua vontade conhecida neste mundo, conduzindo as pessoas ao conhecimento e à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.